Nesse vídeo eu vou te explicar por que derivadas são importantes, o que são derivadas e como que a gente representa elas. Se você clicou nesse vídeo, ou você já está fudido igual eu, ou então você está querendo aprender as coisas antes da hora. Então seja bem-vindo. Mas antes disso, esse aqui é o Derivaldo. Inclusive eu tenho ele tatuado na perna. Por que eu tatuei ele? Porque eu sou louco maluco? Não, porque derivadas são muito simples. E eu vou te ensinar agora, em 5 minutos, como que você vai aprender o que é e pelo menos ter uma noção de como lidar com uma derivada. É mesmo, é? E por que você precisa de saber o que é uma derivada? Esse aqui é o Carlinhos. Ele está viajando para a praia. Está fazendo o caminho de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, que dá mais ou menos 440 quilômetros. Se o Carlinhos fosse o trajeto inteiro com uma velocidade constante de 120 km por hora, ele demoraria um pouco mais ali do que 3 horas para chegar, né? A gente pode verificar isso facilmente se a gente pegar a distância total, que no caso são os 440, e dividir pela velocidade do Carlinhos, que é 120. Se o Carlinhos fosse a 60 km por hora, metade da velocidade anterior, ele demoraria o dobro de tempo, então ele demoraria um pouco mais que 6 horas. Considerando que as estradas são em média 100, 120 km por hora, por que o Carlinhos não demora 3 horas para chegar no Rio? Demora assim 7, 6 horas muitas vezes. Bom, porque a velocidade do Carlinhos geralmente não é constante. Ele não vai em uma velocidade de 120 km por hora de Belo Horizonte até o Rio. Aqui provavelmente vai ter um radar, depois ele vai voltar, depois vai ter outro radar de velocidade mais baixa, um carro lento, depois ele vai subir de volta para 120, até finalmente chegar no Rio em pouco mais que 6 horas. E por que eu estou falando do Carlinhos para vocês? Porque uma derivada nada mais é do que uma taxa de variação. Não precisa de conta para entender a noção de uma derivada. É uma taxa de variação. Então o que eu estou querendo dizer em relação a isso? A velocidade do Carlinhos é a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. É uma derivada. Por isso que eu trouxe para vocês o exemplo do Carlinhos, porque a velocidade é uma derivada que a gente usa no dia a dia. Para esses casos que a velocidade do Carlinhos é uma coisa mais complexa do que só um número constante, a gente não sabe mais responder a pergunta de quantas horas o Carlinhos vai chegar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a velocidade dele não vai ficar a mesma. Então, a gente precisaria de um cálculo um pouco mais complexo, a gente precisaria de uma ferramenta mais sofisticada. E é aí que a derivada entra. E como que a gente representa essa derivada? Se a velocidade do Carlinhos, representada por v, é uma função do tempo. Por que é uma função do tempo? Porque ela pode mudar em relação ao tempo. Ela provavelmente vai mudar no caminho, inclusive. Então, se o tempo muda, a velocidade do Carlinhos pode ou não mudar. Por isso que a gente coloca v de t, é uma velocidade em relação ao tempo. A velocidade do Carlinhos é a derivada em relação ao tempo, percebam, do deslocamento. Então, x, supondo que x é a posição do Carlinhos em um dado momento t, a velocidade dele vai ser a taxa de variação desse deslocamento. Então, assim que a gente representa uma derivada. Essa fração aqui é o diferencial. A gente não precisa entender ele agora, mas o que você precisa entender é que quando você tem um d de alguma coisa sobre d de outra coisa, você está derivando a função de cima em relação ao cara de baixo. Então, aqui é a derivada da posição do Carlinhos em relação ao tempo. Essa daqui seria a nossa velocidade. Também tem mais um jeito que a gente pode representar essa derivada, que a gente vê muito. A velocidade do Carlinhos é a derivada dessa função. E a gente representa assim, ó, com um traço. Nesse vídeo, então, você aprendeu o que é uma derivada, como que a gente representa elas e por que a gente precisa delas. Que é para lidar com casos igual ao do Carlinhos, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Nesse vídeo, então, você aprendeu o que são derivadas, por que elas são importantes, que é para lidar com casos igual ao do Carlinhos, e como que a gente representa elas. Se você quer aprender a fazer as contas com derivada, você veja os próximos vídeos. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou te responder com a maior atenção. E deixa também recomendações do que eu posso fazer do conteúdo, como que pode melhorar. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha sido uma aula legal. E se eu te ajudei, deixa o like e se inscreve no canal. Então, nesse